Uma boa noite a todos. Pedimos desculpas pelos minutos de atraso para darmos início, então, ao debate entre os candidatos à presidência da diretoria executiva do Clube Comercial de Lorena. Nós tivemos problemas com a transmissão aqui ao lado, também com a conexão. Vamos partir para um plano B, mas para não demorar ainda mais, então, para começarmos, em respeito a todos vocês que já estão aqui e também aos candidatos, vamos dar início, então, ao debate entre os candidatos à presidência da diretoria executiva do Clube Comercial de Lorena. Gostaria que vocês poderiam convidar todos para sentar aqui à frente para poder acompanhar o debate. Antes de eu passar, então, a fala para a presidente da comissão eleitoral, a Daniele Pinheiro, comissão esta composta pelos membros Edgar Carvalho Nogueira, Juliano Arneiro Zapa e Luiz Cláudio Carvalho Nascimento, vou brevemente, então, explicar para vocês como que vai ser o andamento do debate desta noite, salientando que todos os candidatos já receberam as regras anteriormente. Em relação ao público, esse debate é aberto, então, apenas para os associados e não é permitido, então, as manifestações com uso de cartazes, faixas ou bandeiras. Com a Dani. Agora, em relação à organização, então, durante o debate, não vai ser permitida comunicação entre os candidatos e assessores, nem com a mediadora durante os blocos. Toda a comunicação deve ser feita através da comissão eleitoral, que vai estar sentada aqui ao lado, então. O primeiro bloco vai ser composto pela apresentação, onde cada candidato vai ter 5 minutos para se apresentar e também apresentar a sua proposta de trabalho. Já o segundo bloco vai ser, então, o de respostas às perguntas feitas pelos associados na urna. A ordem de manifestação de cada candidato foi definida anteriormente por sorteio, e onde vão ser respondidas, então, 3 perguntas aleatoriamente. Já o terceiro bloco, resposta a perguntas feitas pelos associados na plateia presente ao debate. A mediadora vai iniciar o bloco, então, sorteando uma das perguntas realizadas por vocês, associados. Eu já adianto, quem não estiver sabendo, tem uma urna ali numa mesa logo atrás, no salão. Se você quiser fazer alguma pergunta para participar do debate, então, só você se dirigir a essa mesa, fazer a sua pergunta e deixar na urna. A mediadora vai, então, fazer esse sorteio e também serão 3 perguntas aleatórias para os candidatos. Em relação ao quarto bloco, vão ser diretas, né? Perguntas e respostas. Neste bloco, cada candidato vai fazer 2 perguntas para o outro candidato. Serão 2 rodadas de perguntas e respostas. Tempo de pergunta, 30 segundos para cada candidato. Tempo de resposta, 2 minutos. Tempo para réplica, 30 segundos para o candidato que elaborou a pergunta e também 30 segundos para o candidato que vai responder. Então, o quinto e o último bloco vai ser com as considerações finais, onde cada candidato vai ter 3 minutos para fazer as suas considerações. Agora eu passo, então, a palavra para a presidente da Comissão Eleitoral, Daniele Pinheiro, para fazer a abertura oficial do debate. Aqui, tá? Aí você, depois que você falar, você chama eles. Tá. Pronto? Eu quero desejar uma boa noite a todos e gostaria de enfatizar que esse debate está sendo realizado devido à procura dos próprios candidatos para fazer o debate. Eu pedi a permissão do presidente Renato Marton, que logo autorizou o debate. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e também chamar os candidatos à mesa. A mesa 1 vai ser composta pelo Felipe Milé. A mesa 2, pela candidata Valéria Fortes.
E a mesa 3, pelo candidato Carlos Bezerra. Agora eu chamo à frente a mediadora do debate, Cleomar Malduino. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar pela presença de vocês aqui, 7h43, dispostos a escutar e pegar mais conhecimento sobre as propostas dos candidatos à DE de 2019. E segundo, eu acho que é o segundo ano que nós temos o debate entre os candidatos. Eu achei bem bacana, me chamaram para auxiliar na mediação, porque é a oportunidade que nós temos do olho a olho. Tá? Eu acho que esse olho a olho, essa oportunidade que eles nos dão de conhecer um pouco mais a proposta é super, super válida, e eu gostaria que vocês aproveitassem isso. Tá? Vou explicar mais ou menos. Ela já explicou como que vai ser o fluxo do debate. O primeiro bloco ele vai ser composto pela apresentação das propostas dos candidatos. Nós, para agilizarmos, já fizemos o sorteio. Então, eu vou chamar para apresentar a sua proposta, com 5 minutos de tempo, o candidato da Chapa 3, tá? Que foi o primeiro a ser sorteado. Bezerra, pode ir. Caros amigos, associados, conselheiros, diretores, candidatos, nossa mediadora, muito boa noite a todos. Gostaria de iniciar prestando minha solidariedade e meus sentimentos aos familiares do ocorrido em Suzano. Muito bem. Acredito que a maioria de vocês já nos conhece. Somos candidatos pela Chapa 3. Eu me chamo Carlos Alberto Bezerra de Souza, ou Carlos Bezerra. Lorenense, tenho 53 anos, sou casado com minha amada e companheira Evelise. Tenho 3 filhos, sou químico aposentado, trabalhei principalmente por 29 anos em uma multinacional. Minha experiência no clube vem de 3 mandatos como conselheiro, onde presidi as comissões de reforma do regimento interno, de Constituição e Justiça e presidi o próprio Conselho Deliberativo. Na diretoria executiva, tive a oportunidade de ocupar a diretoria de planejamento. Meu amigo e parceiro Paulo Garbuio é de Ponta Grossa, Paraná, porém lorenense de coração. Tem 59 anos, casado com sua amada Irani. Tem um filho, é aposentado e também trabalhou na mesma multinacional que eu por 21 anos, onde exercia o cargo de supervisor de produção. No clube, sua experiência é de 4 mandatos como conselheiro, onde exerceu a presidência da Comissão de Finanças e Orçamento. Atualmente, está à frente das diretorias administrativa e de planejamento. Somos grandes amigos há mais de 25 anos. Fomos capacitados e treinados por uma empresa que é referência na excelência do atendimento ao cliente e na gestão de qualidade. E aí perguntamos, por que nos candidatar à presidência da diretoria executiva? Temos em comum um enorme amor por nosso clube. Nosso histórico mostra o quanto nos interessamos e nos dedicamos para que ele seja um diferencial na sociedade.
e, principalmente, pela satisfação e felicidade dos associados. Experiência, conhecimento, visão e tempo não nos faltará para implantarmos um programa de gestão de qualidade, infraestrutura e investimentos, com a finalidade de nos trazer a excelência na administração e a oportunidade de manter não só a manutenção em dia, mas também entrarmos nos trilhos do investimento e da sustentabilidade. Olharemos sempre pela capacitação, organização, melhoria contínua e meio ambiente. Estaremos sempre atentos aos interesses dos associados, estudando e analisando as viabilidades financeiras, estruturais, de segurança e ambiental. Todos na diretoria, presidente, vice-presidente, os diretores, administrativo, financeiro, planejamento, social e cultural, obras e patrimônios e esporte e recreação estarão empenhados em trazer uma visão empresarial, com conduta ética, objetiva e conceitos que nos permitam reduzir custos e aumentar nossa eficiência. Nossa candidatura está focada na gestão e não na política. 30 segundos. Nosso propósito é a implantação de uma gestão pela qualidade de vida. Agradecemos a oportunidade e garantimos que estamos prontos para o desafio. Muito obrigado. Parabéns. Parabéns, candidato. Seguindo a ordem do sorteio, agora vamos partir para a apresentação da chapa 2, Valéria. Você tem 5 minutos para a sua apresentação. Alô. Boa noite a todos. Boa noite, presidente Renato Marton. Boa noite, amigos. Boa noite, família. Antes de fazer a apresentação, já tive um combinadinho aqui com os meus companheiros. A minha vice-presidente não está presente hoje, porque ela faz pós-graduação em Educação Física e hoje era a aula inaugural e não teve como deixar esse compromisso. Assim que terminar, virá para cá. Tá? Bem, meu nome é Valéria Fortes, 54 anos, de família tradicional, junto com a família Batista, que é da Ana Luísa. Sou aposentada, formada em 4 faculdades já, Geografia, História, Pedagogia, Direito. Exerci Direito por pouco tempo, mas gosto apenas do conteúdo que o Direito me propôs. 32 anos no magistério, sendo 20 anos na gestão. Mas o que importa é o clube. Eu estou aqui no clube há 54 anos. Nasci sócia, porque meu pai já era um dos primeiros 500 sócios aqui do clube. Antes de ser até Clube Comercial de Lorena, era a Associação Comercial de Lorena. O que me trouxe aqui é que, além dessa paixão enorme que tenho pelo clube, e eu sou muito feliz de ser chamada Valéria Fortes do clube, pelas pessoas na rua, é que, apesar de todo o meu histórico, de repente, com 3 anos atrás, eu vim participar da diretoria executiva como diretora social e me envolvi bastante. Tive um sucesso para o clube que me encantou. E aí eu resolvi que eu queria um pouquinho mais, fui para o conselho. Aí um pouquinho mais ainda, eu tentei conseguir ser a primeira presidente do Conselho Deliberativo do Clube Comercial de Lorena. Foi uma experiência muito engrandecedora para mim, porque a melhor forma de conhecer o regimento interno, eu acredito que seja através do Conselho. As minhas propostas estão baseadas no bem-querer do clube, nesse bem-querer que esse amor nos traz. Como o meu tempo é completamente disponível,
já que eu aprendi tanto na diretoria, aprendi tanto no conselho, aprendi tanto no dia a dia, eu acho que está na hora de eu aplicar o ensinamento que eu tive todo esse tempo. A gente não pode guardar o aprendizado, a gente tem que dividir o aprendizado, a gente tem que oferecer isso para que o clube cresça cada vez mais. Nós temos um patrimônio que vale muito hoje e eu gostaria que ele tivesse um valor maior ainda. Então, a minha dedicação, junto com a Ana Luísa, é exatamente essa, o nosso olhar para continuidade do que já está sendo feito, um olhar social que o regimento impera, que é o social, que a gente vai atingir as entidades da cidade, que é muito importante, e engrandecer o nosso clube. Estou aqui, chapa 2, para melhorar o clube e trazer maior desenvolvimento ainda. Eu agradeço a presença de todos vocês e conto com vocês na urna. Muito obrigada. Parabéns, candidata. Agora, seguindo a ordem do sorteio, o Felipe Milé tem 5 minutos para a sua apresentação. Boa noite a todos. Eu espero que esse debate possa tirar as dúvidas dos associados. Eu, Felipe Milé, sou candidato a presidente pela Chapa 1, sou formado em gestão financeira, servi a Escola Especialista de Aeronáutica. Há 14 anos sou empresário em Lorena, onde sou diretor e proprietário da Autoescola Premium. Sou associado há quase 20 anos, onde fiz vários amigos. Tenho patrocinado eventos esportivos há mais de 10 anos dentro do clube comercial. Já participei de várias comissões de futebol, ajudando a realizar diversos campeonatos internos. Atualmente faço parte do Conselho Deliberativo, sou membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Minha gestão será participativa, contando com a participação da diretoria executiva, conselheiros e associados, para o desenvolvimento e administração. Sem dúvida, a marca da nossa gestão será sempre a transparência e a inovação. Vamos investir no marketing para captar novas receitas para investimento no clube. Criar projetos para um clube mais seguro. Um deles é o monitoramento, com instalação de câmeras em pontos vitais. Trabalhar e explorar a área social, trazendo para o clube novos eventos e resgatando nossas tradições. Incentivar, motivar, investir em nossos atletas, de todas as modalidades. Alavancar o nome do nosso clube. Promover torneios internos e externos, porque eu tenho consciência da diferença que o esporte faz na vida das crianças, dos adolescentes, adultos e principalmente da melhor idade. Profissionalizar, valorizar e acompanhar nossos colaboradores, a fim de garantir um atendimento ainda melhor, porque colaborador motivado desenvolve um trabalho de qualidade. Enfim, agradeço a Deus, aos meus familiares e a todos que estão me apoiando nessa empreitada, em que o único beneficiado será o nosso clube. Mais uma vez, obrigado a todos. Parabéns, candidato. Agora nós vamos passar para o segundo bloco. Nesse segundo bloco, nós vamos sortear 3 perguntas que foram depositadas na urna e cada candidato, na devida ordem já pré-sorteada, irá responder a pergunta. Primeira pergunta, deixa eu já, para a gente já alinhar qual foi o sorteio, tá? A primeira pergunta vai ser respondido primeiro pelo Milé, depois pelo Bezerra e depois a Valéria.
Nesse bloco seriam 3 minutos para a resposta para cada candidato. A pergunta é a seguinte: qual é a opinião, o que vocês acham, e aí eu acredito que o que a pessoa quer saber é qual vai ser a postura de vocês, como presidente do clube comercial, do uso de celular durante as aulas pelo professor. Então, é basicamente o que a pessoa está falando, o professor está lecionando e ele está ali no WhatsApp, Facebook, então eles querem saber qual que é a sua opinião e qual que vai ser a sua postura com relação a essa ação. Eu acredito que em horário de serviço não se usa celular. Acredito que o horário de celular tem horário de descanso, horário de café, horário de almoço para ser usado o celular. E aí o clube, ainda mais uma academia, onde tem riscos, eu não deixarei usar o celular, com certeza. Ok, próximo, Bezerra. Bom, amigos, na nossa opinião, tudo depende de treinamento, capacitação, né, para que os colaboradores saibam agir de forma correta e voltada sempre pela qualidade do atendimento. É evidente que esse é um assunto que incomoda muitas pessoas, não só com relação ao uso de celular por profissionais, como também o uso de associados no aparelho que fica passando mensagem e amarra o aparelho. Porém, o funcionário bem treinado vai saber utilizar no horário correto, na forma correta, e vai também saber orientar os usuários da forma correta. Na nossa opinião, a qualificação, a capacitação, o treinamento é fundamental para que esse tipo de situação não ocorra. Obrigada. Valéria Fortes. É uma situação um pouco ambígua aí, porque a questão não foi bem específica, né? Eu participo de algumas aulas que o professor tem um combinado com os alunos para o uso do celular, porque tem rádio aqui do clube que precisa do celular do próprio professor para posicionar as músicas. Agora, se ele estiver usando indevidamente por questões particulares e trazendo isso, um atraso para a aula ou uma dificuldade para a aula, com certeza, nesse treinamento que qualquer um de nós está propondo, isso não vai ocorrer, né? Isso a gente percebe que existe problemas em alguns lugares, eu identifico isso em mais um departamento específico, mas nas aulas, no geral, eu vejo os professores usando de forma a complementar a própria aula. Então, a minha resposta fica um pouco depende, e depende do teu treinamento. Tá bom? Obrigada. Agora nós vamos para o sorteio da segunda pergunta. Olha, eu vou passar exatamente como está escrito aqui. Deixa eu falar a segunda parte, como que vão ser, quem vai falar, tá? Nessa segunda vai ser o Carlos Bezerra, posteriormente o Felipe Milé e por último, Valéria Fortes. A pergunta é a seguinte: qual é a posição de vocês, ou seja, da nova diretoria, sobre a penalidade imposta ao clube comercial pela morte de uma menina num show ocorrido na quadra poliesportiva na gestão retrasada? Essa é a pergunta. E a pergunta é bem enfática, qual é a posição? Eu não
sei muito o que... O primeiro candidato a responder seria Bezerra. Amigos, é o seguinte, a resposta fica até difícil para a gente em decorrência do fato de nós não estarmos totalmente a parte da situação jurídica do fato, né? Mas o pouco que nós sabemos é que parece que houve um contrato mal feito, uma segurança irregular, porém fica difícil opinar sobre o assunto sem ter dados, né, jurídicos sobre o assunto, né? Não tem como eu falar sobre ele. Me desculpem. Obrigada. Próximo. Gente, me desculpe também, não tem como dar resposta, não sei a fundo como está o processo. Não, me desculpem também. Essa questão pertence à atual diretoria executiva, não à próxima. O processo já está em sentença final, já está resolvido, e não cabe a nós dar ou não opinião, porque essa opinião já foi dada pelo juiz. A questão são questões futuras. E a questão de contrato, o clube sempre vai ter uma responsabilidade subsidiária nessa questão. Então, não interessa o que foi. Se vier uma próxima, a gente resolve. Agora, essa aqui, por gentileza, encaminha a pergunta para a atual diretoria executiva. Obrigada. Obrigada, candidatos. Nós vamos, então, agora, continuando o segundo bloco, para a terceira pergunta. Seguindo a ordem do sorteio, o primeiro a falar vai ser a Valéria Fortes, posteriormente o Felipe Milé e o Carlos Bezerra, ok? Não, é esse aqui sim. Não já foram duas perguntas. Tá. Sobre a parte financeira, o que não fazer para deixar o clube mais... Tá. Deixa eu só ler aqui. Não fazer para deixar a mediadora assusta a gente aspecto. Um pouco. Sei que nos dias de hoje, para fazer qualquer investimento, sempre é falado sobre empréstimo. Tá, eu vou tentar resumir aqui. A pessoa gostaria de saber dos candidatos a opinião de vocês sobre a parte financeira do Clube Comercial de Lorena. O que vocês acham que não deveria ser feito? Por isso que eu acho que ela não está talvez bem redigida. Eu acho que talvez o que ela quer dizer é o que vocês acham que deveria ser feito para deixar o clube mais saudável nesse aspecto. É que tem um não aqui, então acho que... Então, acredito, o que fazer para deixar o clube mais saudável nesse aspecto, no aspecto financeiro? Se é que nos dias de hoje, para fazer qualquer investimento, sempre é falado sobre a necessidade de empréstimo. Então, basicamente, o que vocês acham que deve ser feito para melhorar a saúde financeira do clube comercial, se cada vez que um sócio requisita um investimento, vem a questão de que é necessário empréstimo. Tá? O primeiro a falar, Valéria. Até onde eu sei, a saúde do clube vai muito bem, obrigada, financeira. O empréstimo foi feito quando o Renato entrou e que tinha um déficit muito grande. E o Renato está saindo, deixando o clube bem estabilizado. A questão, para mim, não está muito clara, nem muito organizada. Eu acho que, em questão de saúde financeira, eu acho que a gente pode melhorar, investir, trazer mais recursos. A gente tem que sempre buscar mais. Mas nós não estamos mais na UTI. Nós já saímos dessa parte. Estamos bem. Obrigada. Só uma parte, Valéria, talvez o que a pessoa queira saber para implementar, se vocês têm alguma ideia sobre como ao menos melhorar financeiramente. Então, mas o que eu estou dizendo, ela diz que está mal e o que eu vou fazer não está mal. Okay. Se não está mal, eu acho que o clube ele não pode ficar numa situação de estabilidade e dizer que aquilo lá já está bom. A gente tem que sempre buscar algo mais. Né? Eu acredito que todo mundo tem alternativas para buscar, sem contar apenas com as mensalidades, para aumentar a arrecadação. Mas empréstimos, duvido que, se for bem administrado, seja necessário novamente. Ou, salvo maior juízo, né? Se for, é por um caso emergencial. No momento, acredito que vai bem
Obrigada de novo. Obrigada. O próximo a se manifestar, o candidato Felipe Milé. A saúde financeira do clube hoje está muito saudável mesmo. Faço parte da CFO, acompanho todos os orçamentos, todas as receitas e despesas. Hoje o clube, o que arrecada, paga tranquilo, está tranquilo. Sobre fazer empréstimos, o empréstimo, quando ele é feito para atrair receita, eu acho que é muito bem viável. Estamos aqui no Salão Social. Se hoje fizermos um empréstimo para fazer uma reforma de um salão social, onde nós vamos alugar e captar a receita, eu acho que sim, que podemos sim fazer empréstimos. Porque é o jeito de se arrecadar mais receitas, de ter mais receitas. Então, eu acho que se autopaga o aluguel de um salão bem feito, como uma cozinha no engenho, se precisar de empréstimo para ser criada uma cozinha, para captar a receita, eu acredito que o empréstimo é bem feito. Se fizer um empréstimo para construir alguma coisa, ou uma reforma, ou alguma coisa, aí sim eu acho complicado. Como fazer empréstimo para pagar contas, que no mês vai ter conta de novo e mais um empréstimo. Mas o empréstimo para atrair receita, eu acho que é viável. Hoje todas as empresas trabalham com isso, todas. Obrigada. Carlos Bezerra. Pois bem, é natural que uma empresa necessite de linha de crédito para que possa fazer investimento em infraestrutura, principalmente, né? E deixá-la saudável. O clube, hoje, encontra-se numa situação como bom pagador. Fizemos um empréstimo e será pago até o final dessa gestão. Portanto, as instituições financeiras têm interesse em nos financiar. No que diz respeito ao que pretendemos fazer para que nós possamos transformar o clube em algo mais saudável ainda, né? Nós queremos sempre estar visando o crescimento e podendo ter recursos para investimento. Nós temos alguns problemas que precisam ser solucionados, como, por exemplo, integrar nosso sistema interno com a contabilidade da contadora, né, da contabilidade lá. Existe uma defasagem e dificuldades para que se sincronize isso daí. E trabalhar com as instituições financeiras com o intuito de reduzir os custos das tarifas, né? Hoje nós temos um custo alto com relação a tarifas e transferências. TED, por exemplo, acaba sendo um pouco desfavorável à nossa receita. Podemos trabalhar solicitando aos nossos prestadores de serviços, por exemplo, boletos bancários, que não tem esse custo para nós. Eu acho que, em via de regra, eu sou favorável a uma linha de crédito para que financie investimentos que vão trazer uma sustentabilidade e um futuro melhor para investimentos e crescimento do clube. Muito obrigada, candidato. Nós vamos iniciar agora o terceiro bloco. Nesse bloco, os candidatos irão responder as perguntas dos presentes. Então, quem chegou, escreveu a sua pergunta, a comissão fez o sorteio e nós vamos ler e fazer para os candidatos. Novamente, a ordem já está pré-determinada. A primeira pergunta, até já para a gente alinhar, vai ser primeiramente o Felipe Milé, depois a Valéria Foz e o Carlos Bezerra. Okay? Tá. Felipe, a pergunta é a seguinte. Gostaria de saber dos candidatos qual é o planejamento para a portaria do clube, pois hoje existem muitas pessoas que entram no clube sem qualquer identificação. É só para alinhar 3 minutos. Tá? Então, esse é um problema seríssimo. Não pode entrar um não associado mesmo. Isso aí vai ter que fazer um trabalho com os porteiros, conversar. Do meu plano diretor é a instalação de câmeras
e a obrigação de 100% a carteirinha e a digital. O clube não pode sofrer esse risco de entrar um não sócio e causar algum incidente ou acidente aqui dentro do clube. Então, com certeza, a minha gestão, isso aí vai ser muito fiscalizado. Ok, obrigada. Próximo a falar, Valéria. Não, a outra questão? Não, vai ser a mesma questão. Aqui. É a mesma questão. Não? A gente tinha discutido que o terceiro bloco era uma pergunta para cada um. Eu respondo essa, não tem problema, mas... Eu acho... Não? Ah, então, tá. Isso. Na realidade, o que eles estão reportando é que houve uma baixa adesão, então eles preferem então, que cada um responda a mesma pergunta, se for possível. Não tem, acho que, perguntas suficientes. A portaria tem 2 problemas, né, que uma delas, todo mundo sabe, é a questão da entrada e saída de carros, que possivelmente nós teremos que fazer uma modificação. E a segunda questão da entrada de sócios, eu acho que já está sendo resolvido pela atual diretoria executiva, junto com o pessoal da comissão de recadastramento, onde foi comprada uma catraca eletrônica com carteirinha digital. E isso vai facilitar bastante o impedimento de pessoas que não sejam sócias, certo? E eu acho também que precisa de uma colaboração, às vezes, do próprio sócio. Então, com a mudança da portaria e com a vinda desse novo elemento, acredito que nós vamos sanar esse problema de entrada de não sócios ao clube. Obrigada, candidata. O próximo, Carlos Bezerra. Eu tive essa semana com o prefeito de Lorena, batendo um papo com ele, e fiz esse questionamento sobre o acesso do clube, e ele me garantiu que, no momento, não existe nenhuma intenção de fazer qualquer modificação. Se no futuro houver, não faz parte dos planos dele. Pois bem, a tecnologia ajuda, né, a identificação, a trazer a garantia desculpe, tem o pessoal lá no fundo está pedindo para eu abaixar e tem gente pedindo para eu subir o microfone. Pode manter assim? Ok. Então, a tecnologia ajuda nessa condição de você poder identificar corretamente os associados, as pessoas que têm direito ao acesso. Porém, não basta só isso. Nós precisamos capacitar os funcionários nossos para que eles saibam como agir em situações, né? Com isso, uma gestão de qualidade traz, por exemplo, manuais de procedimento, como agir, como abordar e como tratar. Nós precisamos evitar ao máximo que qualquer associado, mesmo em condições irregulares, passe por constrangimentos na portaria do clube. Isso não é saudável para a empresa. Nós acreditamos que o investimento em treinamento, capacitação, vai ajudar bastante, aliado à tecnologia, e isso resolverá, em partes, e espero que totalmente, o problema de acesso ao clube. Muito obrigada, candidato. Passando para a próxima pergunta, a ordem pré-determinada da segunda seria a Valéria Fortes, posteriormente o Carlos Bezerra e depois o Felipe Milé, correto? A pergunta... Um para cada um? Um para cada um. Beleza, então tá bom. Então, na realidade, vai ser feita essa para a Valéria e vocês vão me dar outras. Tá, Entendi. Explicando para os candidatos, nós tivemos 7 perguntas, então não totalizou os 9 para que cada um pudesse fazer uma pergunta diferente. Como a primeira já foi dividida, a partir dessa vai ser uma pergunta diferente para cada candidato. Tá claro? Vamos lá. No caso, a Valéria Fortes, tá? Alguma dúvida? Não? Isso, uma para cada, aqui.
Valéria, para não perder a área verde, o que pode ser feito em relação à ampliação predial? Aí a pessoa fala, eu tenho sugerido colocar uma laje desde a academia até o engenho. O que você pensa sobre isso? Vou até 2 minutinhos para pensar nessa questão. Eu não consigo enxergar porque talvez possa ser interessante, mas é necessário ter uma equipe, fazer um planejamento, ter pessoas especializadas em obras, engenheiros, para chegar-se à conclusão da necessidade ou não disso, se isso é prioridade no clube ou não. Eu sou contrária a tirar qualquer parte mesmo da área verde, e o clube tem prioridades. Eu não sei pôr uma laje para subir o clube, para fazer o quê. Então, não vejo, nesse momento, um posicionamento mais direto com o assunto, porque não me cabe, pelo menos na minha proposta, algo desse sentido. Mas está aberta, se por acaso acontecer a eleição, vier a ganhar, se a pessoa quiser trazer o projeto, a proposta, será muito bem-vindo, tudo será bem estudado. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. Próxima pergunta para o Carlos Bezerra. Qual a proposta? Okay. Qual a proposta para aumento de receita? Qual é a sua proposta para aumento de receita e redução de custos do clube comercial? Bom, 3 minutos. Excelente pergunta. Gostaria de ter respondido a anterior também. Mas é o seguinte, com a parte na área financeira, para que se você possa aumentar a receita, há necessidade, evidentemente, também de cortar custos. E o corte de custos vem da organização, da gestão feita com qualidade, né? O desperdício de tempo que nós temos hoje para que você possa interagir com o clube é muito grande. Nós precisamos ter um plano de capacitação e treinamento de funcionários, organização de arquivos, estoques, almoxarifado, né? E um plano de gestão de qualidade, ele traz para a gente a oportunidade de trabalhar com algumas ferramentas, como a atuação responsável, que enxerga a saúde, a segurança e o meio ambiente, né? Você tendo esse plano, você consegue evitar distorções, né? E retrabalhos, por exemplo, por razão de ineficiência do nosso sistema de informatização, por exemplo, traz retrabalhos. O corte de custo numa organização feita com qualidade, ele vem naturalmente. Nós acreditamos que num primeiro ano de gestão nossa, nós consigamos trazer uma economia nesse sentido em 10%. Obrigada, candidato. A próxima pergunta será feita ao Felipe Milé, tá? 3 minutos. Precisamos fazer uma quadra de futebol sintética para preservar o campo e termos mais opções. Qual o recurso que será utilizado caso você vá fazer? É a pergunta que está aqui. Sendo que a necessidade existe e todos falam. Isso faz parte do meu plano diretor. Tenho, sim, uma enorme vontade de construir esse campus society. Sou frequentador do futebol, adoro futebol. O recurso, eu acredito que eu consigo atrair receita no próprio clube, sem empréstimos, e construir essa quadra society. Esse não acredito que vai precisar do empréstimo. Já está aprovado, já tenho o projeto aprovado pelo conselho. Acredito e tenho plena consciência que consigo construir, se for viável realmente, essa quadra de futebol, sem qualquer empréstimo. Obrigada.
Obrigado, candidato. Agora nós vamos para as próximas perguntas, para cada um, né? Então, foram feitas uma para você, uma para o Bezerra e um para o Milé. Nós temos aqui, ó, 4 perguntas. Então, foi a primeira que todos responderam e aqui uma para cada um. Ok? Agora, nós vamos fazer mais uma pergunta para cada um. Ok? Então, vamos lá. Que seria agora a terceira etapa. A primeira pergunta aqui vai se iniciar com o Carlos Bezerra, conforme pré-determinado. Quanto à estrutura e atrações, quais são as suas propostas voltadas aos adolescentes de 12 a 17 anos? Bom, 3 minutos. é uma pergunta na área social, né? Sobre atrações, né, que você está perguntando, né, quem perguntou, né? Sobre Isso, ó, atrações, não é ele esporte, escreve né? assim, ó, quanto à estrutura e atrações. Atrações, né? Uma pergunta na área social, onde nós pretendemos atuar de forma ostensiva. O interesse nosso com relação ao nosso diretor social é melhorar o que já existe, colocar novas atrações e trazer situações diferentes. E nessa situação diferente, sim, com sinceridade, terá atrações infantis e terá atrações para jovens, porém, fica assim, uma situação bastante complicada você trazer somente para uma certa faixa etária, né? Mas haverá sim, nós vamos incrementar. Eu tenho uma ideia de resgatar um momento que tinha no passado, aqui no clube, em que no sábado à tarde, bandas alternativas tinham um espaço no gramado para tocar para os jovens e poder trazer atrações. Essa é uma das alternativas, né? Mas um show, por exemplo, específico para essa área depende de recursos, parcerias. Isso não dá para a gente afirmar no momento o que fazer nesse sentido. Obrigada. A pergunta vai para o Felipe Milé. Tá? Felipe Milé, a sua equipe / diretoria já está formada? Tenho sim, tenho alguns diretores já conversado, mas ainda não gostaria de expor esses diretores. Acredito que eu tenho diretores também que estão hoje apoiando outras chapas que poderiam muito bem fazer parte da minha diretoria, então eu prefiro aguardar as eleições de domingo para formalizar a minha diretoria. Ok, obrigada. A próxima e última, Valéria Ford, a última pergunta. Valéria, hoje não temos monitoramento com câmeras e vejo esta necessidade, até para preservar o clube e proteger os associados. Acho que é até um caso de prioridade. O que você pretende fazer com relação a isso? Isso, ele fala assim, ó, hoje a gente não tem monitoramento com câmeras, e ele vê essa necessidade, até para preservar o clube e proteger os associados. Acho que é até um caso de prioridade. O que você pretende fazer com relação a isso? Essa questão de câmera ela é um pouco também dúbia, né? Porque enquanto a gente detecta alguns problemas, também se expõe. No entanto, eu acredito que eu não preciso responder assim o que eu vou fazer, porque eu já sei que a diretoria executiva atual, desde julho do ano passado, já fez junto à sua equipe essa cotação, e eu acredito que até final de março, abril, elas já estarão instaladas. Sou a favor, devido aos acontecimentos últimos que ocorreram no clube, e se a diretoria não conseguir a tempo, tenho certeza que qualquer um de nós colocaria. Nós vamos retomar. No caso, agora vamos iniciar o quarto bloco. No quarto bloco, para a gente explicar um pouquinho, cada candidato tem direito a fazer 2 perguntas para o colega. Tem 30 segundos para formular a pergunta. A resposta do colega tem 2 minutos, com direito à réplica e tréplica de 30 segundos. Claro que a réplica e tréplica aí vai de cada um, e eu vou controlar aqui no cronômetro certinho o tempo. Eu acho que é uma oportunidade boa para a gente pegar umas perguntas bacanas, interessantes e explanar para os sócios.
Então, vamos lá. Já havia feito o sorteio, só para confirmar com os candidatos. O primeiro candidato a efetuar a pergunta será a Valéria Fortes. Então, Valéria, você vai fazer a primeira pergunta, segue o fluxo, né? Pergunta, resposta, réplica, tréplica. Terminou, você faz a sua segunda pergunta, para quem você quiser. Então, a decisão é dela, é ela que vai decidir. Isso, são 2 perguntas que a Valéria tem direito. Candidato Bezerra, um dos assuntos mais difíceis e muito importantes em nosso clube é a questão financeira. O senhor acredita no potencial social como possibilidade de aumento o senhor acredita no potencial do social como possibilidade de aumento dessa receita? Se sim, como? Com quais ações? 2 minutos. Candidata Valéria, agradeço pela pergunta. A nossa proposta diz respeito à organização gestão de qualidade como um meio de trazer receitas para o clube. Me parece que o clube não deveria ter a finalidade de promover qualquer evento com intenção de arrecadar fundos, e sim com a intenção de trazer lazer ao associado. Gostaria apenas de dizer que as atividades, as festividades que possam haver no clube, se porventura houver algum lucro, algum retorno financeiro, é bem-vindo, mas não deveria ser o que nós pretendemos como instituição, como empresa, e sim o prazer, a satisfação do associado. Obrigada, candidato. Valéria, você tem direito a uma réplica, se quiser. Vou fazer a pergunta para o meu amigo Felipe. Valéria vai passar para a sua segunda pergunta, então. Tá? Para você. Ao candidato Milé. Candidato Milé, sei que uma das suas preocupações dentro da sua proposta são as crianças. Já dizia a grande educadora Emília Ferreira e consolidadora da teoria de Jean Piaget, que um dos maiores danos que se pode causar a uma criança é levá-la a perder a confiança na sua própria capacidade de pensar. A questão é possível oferecer alternativas dentro deste aspecto às nossas crianças? Sem dúvida, Valéria. Principalmente com o esporte, que é voltado ao clube. Com o esporte, trazer as crianças com brincadeiras, trazer a criança para o clube. Ontem eu conversei com um associado e ele me disse uma ideia que eu acho que é muito bem viável, de trazer as crianças para o clube, para criar uma sala de cinema, onde as crianças poderão escolher os filmes e assistir. E eu acho muito importante, muito, interagir com as crianças. Tenho sim um projeto para isso, voltado para as crianças, junto com uma das minhas diretoras, já tem montado esse projeto e eu vou aplicar no clube. Obrigada, candidato. Valéria, não tem réplica? Ok. Nós vamos passar agora, o próximo vai ser o candidato Carlos Bezerra. Carlos Bezerra, você tem direito a 2 perguntas. A primeira pergunta, para quem você vai fazer? Eu vou fazer primeiro para a candidata Valéria. Ok. Candidata Valéria, eu hoje tive a oportunidade de responder 2 perguntas sobre a área financeira, e vou fazer te dar a oportunidade, de poder também responder sobre o assunto. Eu gostaria de saber de você como pretende atuar nessa área, qual a sua intenção, os seus projetos nessa área. Valéria Fortes. Nada como um amigo. É muito simples essa questão, porque
quando a gente entra numa diretoria executiva, tanto é que a eleição não é para presidente, é para uma diretoria executiva. Sendo assim, nós teremos técnicos, pessoas especializadas, que terão esse olhar financeiro para auxiliar o melhor êxito do clube. Então, eu acredito, e muito, que uma equipe eficiente terá pleno êxito em qualquer área, e principalmente na área financeira. Obrigada, candidato. Carlos Bezerra, você tem direito à réplica, caso deseje. Gostaria de só dizer que não é falta de imaginação, mas eu gostaria de saber também do nosso candidato Milé, com relação, dar a mesma oportunidade, né, de responder sobre a área financeira. Quais são os seus projetos, como você vai atuar? Só um Bezerra, momento, só um momento, só para a gente esclarecer, Bezerra, então você já está partindo para a sua segunda pergunta, só que você vai fazer a mesma para o candidato... Você pode refazer a pergunta, por favor, Bezerra? Como eu falei na pergunta para a candidata Valéria, eu tive a oportunidade de responder com duas perguntas sobre a área financeira, e vocês não tiveram essa oportunidade. E foi o que eu fiz para a candidata Valéria, e gostaria de fazer o mesmo para você, né? Que você nos deu as suas propostas, o seu parecer em relação à área financeira. Quais são os seus projetos? Então, os meus projetos assim, a reforma do salão social, a reforma, criar uma banheira, criar a cozinha no engenho, que hoje o maior problema que o pessoal não deixa de alugar o engenho é a falta de cozinha. Tem um amigo meu que tem um buffet, ele questiona que quando vai ser alugado no engenho, ele deixa de alugar. Então, acho que o clube deixa de captar essa receita. Então, esse projeto meu é atrás de patrocínios também. Eu acho que o clube hoje tem muito espaço em branco, muros em brancos, que poderiam estar com empresas patrocinando. E eu acho que tem como, não acredito, que em busca de patrocinadores e aluguéis de salão social, de engenho, a gente possa aumentar em muito nossa receita. Muito obrigada, candidato. Agora o candidato Felipe Milé tem direito a 2 perguntas. Primeiramente, a quem você vai direcionar a primeira pergunta? Vou fazer para o Carlos Bezerra. Carlos Bezerra. Bezerra, quais são as suas propostas para as crianças do clube, e principalmente para os adolescentes? Porque uma das maiores reclamações dos pais hoje é que existe poucas opções de lazer para os adolescentes e crianças. Todo o projeto depende de viabilização financeira, né, e interesse da sociedade. Nós sabemos que o clube tem por obrigação atender a todas as faixas etárias, né, com eventos, programações, né, e as crianças, os adolescentes fazem parte dessa programação. Nossa diretoria social vai estar focada nesse trabalho, porém, eu não posso dizer hoje que eu vou trazer as patotinhas para cantar para as crianças, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Mas que nós vamos estar olhando por isso, com planejamento, interesse da sociedade em que seja feito isso não tenha dúvida. Candidato Felipe Milé tem direito à réplica, caso queira. Valéria, das mais de 40 modalidades envolvidas no clube, quais são as maiores necessidades delas hoje? Das modalidades feitas no clube hoje, quais são as maiores necessidades delas hoje? Em questão de investimento, o que você acha que poderia fazer para melhorar? Modalidades esportivas que são realizadas no clube, no geral. Acho que, no caso, seria a segunda pergunta para a Valéria Fortes, correto? Você está falando de esporte, é isso? Com 45 modalidades de esporte, eu acredito que, se falta muito pouco. Eu acho que nós precisamos reorganizar, reavaliar alguns profissionais ou algumas aulas. Vejo que nós atingimos vários interesses. Nós temos esporte coletivo, esporte individual, esporte para desenvolver a capacidade do atleta ou a capacidade de saúde. Então, não vejo tanto, salvo novamente maior juízo, uma necessidade específica nesse momento de algum esporte.
A minha vice-presidente, né, a candidata a vice-presidente, ela é especialista em esportes. Então, eu acredito que ela possa vir com ideias inovadoras para o que nós temos, ou, de repente, acrescentar, mas nada em específico neste momento. Ok, muito obrigada, candidatos. Nós vamos passar agora para o último bloco, que é o bloco de considerações finais, onde vocês vão ter a oportunidade de falar livre, o que quiserem, para os sócios aqui presentes. O sorteio já havia sido realizado, então também está pré-determinado. O primeiro candidato a falar vai ser o Felipe Milé. Tem 3 minutos, se quiser pode falar em pé, fica à vontade, o tempo é seu. Tá, eu gostaria de agradecer a presença de todos e queria agradecer pelo companheirismo do presidente Vanderlei, que é assim que eu chamo. E gostaria de finalizar esse momento considerando que a gestão competente não envolve apenas vontade, embora todo mundo saiba que essa disposição é fundamental. Porém, é necessário mais. Para bem administrar, outros 2 pilares são indispensáveis: experiência profissional e formação acadêmica. É o que nós reunimos e estamos oferecendo ao Clube Comercial de Lorena. Queremos e temos capacidade para dar nossa contribuição, mas para isso precisamos do seu voto. Chapa 1, Felipe Milé, presidente. Vanderlei da Rapidinho como vice. Contamos com vocês no domingo. Muito obrigado. Obrigada, candidato. O próximo candidato a realizar suas considerações finais será o Carlos Bezerra. Você tem 3 minutos, o tempo é seu, fique à vontade. 3 minutos. Bom, antes de começar a me despedir, eu gostaria de falar a todos sobre a importância do nosso programa em relação à capacitação e treinamento dos colaboradores. Também a reorganização, a implantação de sistemas de qualidade no nosso clube, como forma de reorganizar e trazer a sustentabilidade para ele. Mas, principalmente, eu gostaria de dizer sobre o nosso projeto de infraestrutura, aquele que pretende trazer para o clube a possibilidade e até a resposta para aquela associada que fez a pergunta sobre a ampliação do engenho, né, para a edificação do engenho. Ela só será possível após um projeto e um trabalho sério na área de infraestrutura. Hoje nós precisamos, com certeza, trazer uma nova visão com relação à parte elétrica, à parte hidráulica do clube, para que a gente possa crescer com sustentabilidade, né? Eu queria agora agradecer o meu amigo, irmão, Paulo Garbuio, pela força, por estar comigo nessa empreitada. Caso ocorra o que nós pretendemos, nós estaremos aqui com vocês, com as portas abertas, para ouvi-los e entender quais são as reais necessidades do nosso associado. Nós sabemos muito, né, sobre tudo o que está acontecendo, né? Mas existem algumas coisas que podem vir como ideias, como propostas, que possam até mudar a forma da gente pensar em relação a isso. A nossa proposta de gestão de qualidade, ela vem de encontro a um treinamento, um preparo que nós tivemos na nossa vida profissional, em que as grandes multinacionais utilizam isso como ferramenta para poder trazer redução de custo e aumento de eficiência. Nosso propósito é a implantação de uma gestão pela qualidade de vida. Nós agradecemos de coração a presença e o apoio de todos que estiveram aqui. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigada, candidato. A próxima candidata a realizar suas considerações finais é Valéria Fortes, 3 minutos, o tempo é seu. Eu confesso que eu estava nervosa o dia inteiro, esperando tantas perguntas, porque estamos há um mês na rede, com várias propostas,
com várias ideias, e gostaria de ter mais tempo para mostrar tudo que nós temos a apresentar. Infelizmente, nós vamos voltar para a rede e continuar conversando lá, porque o prazo e o tempo para falar é pouco. Eu aprendi neste um mês o que eu já aprendi há muitos anos, com meu grande pai, professor e tudo mais, que na vida, em qualquer coisa que você vá fazer, você não consegue fazer nada se você não tiver uma boa equipe. Se você não tiver sua família ao seu lado, se você não tiver seus amigos do seu lado, se você não tiver pessoas que realmente te apoiam na frente e principalmente às suas costas. No clube, o que eu aprendi e que eu quero trazer, que todos gostariam de trazer, é a palavra família, é a palavra tradição, que é isso que nós tivemos, a Chapa 2, durante esse mês inteiro, esse apoio, essa sensação de acolhimento do amigo, de acolhimento do estranho que de repente vira amigo, de acolhimento da família, de acolhimento de todos. Então, aos sócios, a todos presentes, aos que vão assistir o vídeo também, as redes sociais a partir de agora, podem contar. Chapa 2 é coisa séria, é Valéria e é a Ana Luísa. Conto com vocês e muito obrigada. Muito obrigada. Eu gostaria de terminar aqui agradecendo aos candidatos, Valéria Fortes, Carlos Bezerra, Felipe Milé, muito obrigada. Eu imagino que não deva ser fácil ficar... É um momento de exposição até, mas eu sei que vocês querem, estão aqui para isso. Eu gostaria de agradecer imensamente a comissão, que acho que tudo isso só aconteceu devido à dedicação deles, e principalmente aos sócios que estão aqui presentes, porque poderia, a gente até brinca que poderia ser muito mais, mas eu tenho certeza que estamos representados com qualidade por vocês. Boa sorte a todos no domingo, boa sorte para nós nos próximos 3 anos, afinal, em domingo nós vamos decidir os próximos 3 anos de gestão do Clube Comercial, e que daqui 3 anos a gente volte aqui de novo e promova novamente esse debate, e que de alguma forma acho que agrega e auxilia na nossa decisão. Muito obrigada a todos.